le dovador. Olá, sejam bem-vindos ao canal Britolan, Comunidade Monoteísta. Que bom que hoje estamos para mais um bate-papo descontraído. Um bate-papo em que a gente possa tirar conclusões interessantes e vivenciar uma vida espiritual completamente liberta das chamadas crenças limitantes. Bem, antes nós vamos fazer a oração Shema Israel, a oração que o Eterno ensinou ao povo de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vaid. Escuta, Israel, o Eterno nosso Deus é um. O Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bem, nós precisamos falar sobre um assunto interessante. Nós ainda estamos vivenciando uma situação de tensão entre as nações do Oriente Médio. Tensão em razão de um ato deslocado de um grupo do Hamas, não do povo palestino, que trouxe dor e angústia ao povo de Israel. Justamente num dia em que estava se comemorando a chamada Simchat Torah. E houve então a invasão de Gaza, trouxe muita dor e sofrimento. Consequentemente, o Estado de Israel entra em guerra, não contra os palestinos, mas contra o Hamas. E essa situação trouxe também dificuldades para consequentes mortes no território palestino. Claro e evidente que o inimigo provocante não foi o povo palestino. Foi o Hamas, que é um grupo terrorista. Alguns não desejam reconhecê-lo, mas eles não são uma força regular. O Estado, alguns estados na região da Palestina, estão subjugados a esses grupos poderosos, financiados por grandes nações que gostam da intranquilidade. Mas a intranquilidade teológica é a mais desafiadora, por causa das crenças. Pessoas que se envolvem diante do acontecido, citando ocorrências do livro de Daniel, citando ocorrências dos profetas, trazendo uma visão do livro cristão Apocalipse, que é o final da história. Temos que marcam até a data, como outrora vários cristãos marcaram, o final do mundo, a chegada do Mashiach. Não chegou ninguém. Sabe por quê? Porque o controle das leis do universo estão nas mãos de Deus. Ele é quem decide. Me lembro muito quando estava ali aquele homem passando por uma experiência difícil de Jó. E quando aconteciam os fatos que desagradavam a ele, a perda dos seus filhos, a perda de riquezas materiais,
ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o eterno Deus. Ele estava ligado, conectado com o cósmico, com as vibrações positivas do eterno. E ele reconhecia que o controle de determinadas situações que nos parece descontrolada está sob o olhar atento do eterno. E ele é quem controla. Mas a gente observa que as crenças limitantes tendem a trazer alguém para dentro do seu segmento religioso através do medo. Ah, isso vai acontecer, é Gog e Magog, é a vinda do Mashiach, enfim. Nós sabemos que haverá acontecimentos para os finais dos tempos, sim. Mas, por favor, não antecipem as coisas, porque as coisas estão sob o controle do Criador. E muitas vezes o que está relatado está codificado. E você está apenas vivenciando a literalidade do texto profético. É por isso que muitas vezes as pessoas de segmentos religiosos, sejam eles quais forem, anunciam as suas crenças, se tornam enlouquecidos, trazem pânico sobre si e de repente nada acontece. Aí vem a decepção, vem a angústia, vem o pedir desculpas. Repito, chegaremos no instante em que haverá o apagar das luzes do grande palco da vida? Sim. No entanto, não é a nossa imaginação controlando o pânico religioso. Nós precisamos descobrir que a grande ensinação por parte daquele que se rebelou contra o Eterno chegará ao seu fim. Mas chegará ao seu fim através das mãos do Criador, e que trará sobre esta terra a restauração e a redenção. Não é uma salvação segmental, mas é a redenção da humanidade. Porque a rebelião, ela não foi uma rebelião religiosa. Ela foi uma rebelião cósmica, planetária. E essa transição há de ocorrer. E a gente há de compreender que há a importância de controlarmos o pânico religioso, que só busca trazer dificuldades, suicídios, situação de psiquiatria. Precisamos observar que as profecias das Escrituras se cumprirão. Serão adiantadas ou serão retardadas pela vontade do Eterno. O fato existe. Quando ocorre, nós não sabemos. As interpretações podem ser feitas, sim, é interessante. Mas nós precisamos fazer com que haja um equilíbrio nesse pensar, para que a gente não produza psicóticos ou psicoses, permitindo que pessoas adoeçam, vendam tudo que têm, acertem suas contas com alguém. Tudo está sob o controle do Criador. Certo que concebemos que os acontecimentos, sejam eles quais forem, se situarão em Israel e em Jerusalém. Pode haver guerra na Etiópia, pode haver guerra na Ucrânia, pode haver guerra na Rússia, pode haver guerra num país árabe,
como sempre existem. No entanto, quando as coisas acontecem em Jerusalém, em Israel, o mundo desperta da letargia da própria vida. Aí se pensa numa África que se encontra morrendo de fome, se observa um Oriente Médio cheio de desgraças sociais, de injustiças sociais, e se observa uma Europa desacreditando na existência do cósmico, do Criador, e os continentes parecem flutuar diante de dificuldades que surgem de guerras, de pandemias, da violência do terror, da violência urbana e, acima de tudo, da neurose religiosa. Minha gente, vamos ter um pouco de tranquilidade e esperar no eterno, porque o controle de todas as nações está em suas mãos. Bem, se vocês gostaram desta informação, façam sempre contato com Britolã Comunidade Monoteísta. Até outra oportunidade. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz.